Muito bem, meus amigos, nesse vídeo eu quero te trazer algumas dicas para que você possa prolongar a vida útil da bateria do seu smartphone, independente se é iPhone, Xiaomi, Samsung, qualquer smartphone. E por que eu afirmo isso? Porque esses smartphones de hoje em dia, e não só smartphones, né? Smartwatch, carro elétrico, tudo isso utiliza baterias de íons de lítio, que basicamente é o mesmo padrão de bateria para todo mundo. E essas baterias, elas possuem alguns probleminhas com relação a calor, entre outras coisas, que é o que eu quero falar aqui nesse vídeo. E eu espero que eu possa te ajudar a prolongar a vida útil da bateria do seu smartphone, a fazer com que ela tenha uma degradação lenta, porque ter degradação é inevitável. Toda a bateria vai se desgastar com o passar do tempo, ela nunca vai ter a saúde 100% para sempre, né? Então a gente pode, na verdade, postergar essa degradação, fazer com que ela demore de se degradar. E como que a gente pode fazer para prolongar a vida útil dessa bateria? Uma das coisas que eu acabei de falar aqui, eu acho que eu falei, se não me falha a memória, é com relação a calor. Bateria é inimiga de calor. Calor e bateria não combinam. E é só você pegar, não vou nem falar de bateria de íons de lítio, mas aquela bateria que tem no carro, aquela bateria quadradinha que fica lá perto do motor. Se você reparar, na grande maioria dos carros, elas contam com uma manta térmica em volta da bateria, justamente para evitar que o calor do motor prejudique a vida útil da bateria, porque, como eu falei, calor e bateria não combinam. Dito isso, a gente precisa falar, né, porque estão diretamente ligados, calor com velocidade de carga. O que acontece? Hoje, as pessoas não podem ficar muito tempo sem celular, né, sem poder mexer no aparelho e poder sair, elas precisam levar para qualquer lugar. Então, criaram carregadores rápidos, né? Porque a tecnologia dessas baterias para armazenar mais carga dentro de um espaço tão pequeno, elas meio que chegaram em um limite. Então, o que é feito, na verdade, são otimizações no sistema para que ele consuma menos bateria e também a utilização de carregadores rápidos, né? Carregadores de 20 watts, 30 watts, né? E isso também pode prejudicar a vida útil da bateria, a carga rápida, mesmo que o seu celular conte com esse recurso. E por que eu estou falando isso? Você já reparou, quando você utiliza o seu carregador aí de 20 watts e ele dá aquela carga absurdamente rápida, você já percebeu como que o seu smartphone esquenta? E esquenta muito. Eu vou usar como exemplo aqui, no caso que eu estou usando para filmar aqui agora, o iPhone 14 Pro Max. Quando eu utilizo o carregador de 20 watts para carregar, fazer aquela carga bem rápida, que ele carrega de 50% em 20 minutos, alguma coisa desse sentido, ele esquenta muito mesmo. Quando eu utilizo o carregador de 5 watts, que é aquele carregador pequeno mesmo, de carga bem lenta, ele demora horas para carregar, demora algumas horas, mas a bateria esquenta muito menos. Eu não estou falando aqui para você durante o dia utilizar esse carregador lento, porque realmente não dá tempo de você esperar carregar. Quando eu vou dormir, eu coloco no carregador de carga lenta, vamos dizer assim, que é aquele carregador de 5 watts que demora bem de carregar, né? Mas o aparelho esquenta muito pouco. Durante o dia, quando eu sei que eu vou sair, quando eu sei que eu posso precisar sair e o iPhone já tá com a carga mais baixa, 30%, 40%, aí eu uso o carregador de 20 watts. Eu tenho um carregador da Baseus aqui há um bom tempo, que ele é muito bom também, e ele carrega muito rápido, e aí durante o dia eu uso nessas ocasiões. Também vai depender do seu uso, né? Se você usa muito smartphone, você vai ter que carregar ele mais vezes durante o dia, ou mais de uma vez durante o dia. Você deve evitar ao máximo aquecer o dispositivo, aquecer a bateria, porque o calor, e isso já é sabido, o calor ajuda a diminuir a vida útil da bateria. E ainda falando de calor, para você ver como que o calor é inimigo da bateria, né? Evitar ao máximo usar o dispositivo enquanto ele está carregando. E eu não acredito muito, né? Talvez seja arriscado, né? Por conta de explodir, sei lá. O pessoal fala, né? Que por conta de segurança não é bom você utilizar o dispositivo enquanto ele está carregando. Realmente, isso faz muito sentido. Mas do ponto de vista da degradação da bateria, o calor, mais uma vez, né? Porque quando você está usando o dispositivo, você está com a tela dele ligada e a tela gera calor, o display, né? Você está utilizando o processamento do smartphone, ou seja, está com o aplicativo aberto, o aplicativo está rodando, está executando, isso consome CPU, né? Consome o uso do processador daquele smartphone, consequentemente gera calor e o dispositivo inteiro esquenta
consequentemente esquenta ainda mais a bateria. Eu ia falar sobre o carregador rápido, eu acho que eu já falei sobre isso, mas o que eu também queria dizer é o seguinte, o iPhone, no caso que é o meu telefone aqui, eu posso usar como exemplo o que eu tenho, ele gerencia o quanto de energia vai entrar no dispositivo, né? Então ele que determina o quanto que o carregador vai mandar de energia para ele. E isso acontece muito provavelmente com todos os smartphones hoje em dia, que tem aquela função de turbocharge, esse tipo de coisa. Só que tem uma questão. Quando você vai carregar, por exemplo, você está com 20% de carga e você vai carregar até 50, 60, nesse intervalo, ele realmente vai, mandar o máximo de energia que ele conseguir e, consequentemente, o smartphone vai esquentar. E uma das proteções que o smartphone tem é a seguinte, quando ele passa de 50, 60, 70% de carga, ele, para preservar a bateria, diminui a velocidade da carga, principalmente quando ele detecta uma temperatura elevada da bateria. Ou seja, se ele faz isso porque a bateria aqueceu, por que não, então, você já evitar logo de cara que essa bateria fique aquecendo o carregamento inteiro? É por isso que durante a noite, que é o momento que eu vou estar dormindo, não vou pegar o celular nem nada, eu deixo ele carregando no carregador de 5 watts, que é o carregador mais fraco que eu tenho aqui. E também não pode ser muito mais fraco que isso, porque senão ele não consegue nem carregar a bateria, né? Então, o mínimo que eu vi que eu consigo carregar o iPhone durante a noite é o carregador de 5 watts, carrega, no meu caso, o iPhone 14 Pro Max, chega no 100% se você não prestar atenção. E é o próximo tópico que eu queria falar aqui agora, que é evitar carregar a bateria acima de 80%. E isso aí, na verdade, a própria Apple já se pronunciou sobre isso, tanto que ela colocou um recurso no iPhone 15, que eu acredito que no ano que vem passe a ter também nas versões mais antigas, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, talvez até mesmo no iPhone 11 com o iOS 18, em que ele trava o carregamento em 80%, ou seja, você pode deixar lá por uma semana conectado no carregador, ele não deixa passar de 80%. Quando ele chega em 80%, ele para de carregar, consome um pouco da bateria, cai até uns 75%, depois ele volta a carregar e fica nesse ciclo, enquanto você não tirar do carregador entre 75% e 80%, porque também você não pode manter ele travado numa determinada carga. Tem que haver essa oscilação de carga para que os elétrons lá, quem entende de química sabe disso, os elétrons se movimentem lá dentro da bateria. Uma outra dica também que eu posso trazer aqui é que você deve utilizar carregadores de qualidade, se possível, carregador original. Eu sei que é uma questão polêmica aí, desde que a Apple parou de fornecer os carregadores na caixa do iPhone, depois a Samsung veio e fez a mesma coisa, depois outra veio e fez a mesma coisa, e aí todo mundo resolveu fazer isso, veio só com fio lá, só com cabo. Então você tem que utilizar carregadores de qualidade, nada de usar carregador tabajara, porque além de ser possível causar problemas no seu dispositivo, também pode ser perigoso para sua segurança. Então o recomendável, evidentemente, é você utilizar os carregadores originais. Eu sei que esses carregadores são bem caros, principalmente os da Apple, mas você tem carregadores aí de boas marcas e com boa qualidade, por exemplo, Baseus. E se você acha que é brincadeira esse negócio da bateria estar com a saúde fraca, para quem usa iPhone é ainda mais caótico, porque quando a bateria está abaixo dos 80% de saúde, está na casa dos 70% e o sistema já acusa pedindo manutenção, é muito comum do smartphone simplesmente desligar do nada, ele apaga do nada, principalmente quando ele está com muita demanda de energia. Você está processando algum vídeo, está utilizando muito processamento do iPhone, por exemplo, que é o exemplo aqui do vídeo, ele desliga do nada. Isso é bem comum, ou você está com 70% de carga do nada, no mesmo segundo ele cai para 40, para 30. Então esse é um dos sintomas de que a bateria já está degradada. Aí sim que você deve se preocupar mais para evitar que ele se degrade ainda mais, e aí você tem algum problema até de utilizar o aparelho por muito tempo. E aí vai ter que trocar a bateria. Infelizmente, ele é um item consumível, né? Vamos dizer assim, né? A bateria é um item consumível que se degrada com o tempo, mas colocando em prática essas dicas que eu passei aqui no vídeo, você vai prolongar muito mais a vida útil da sua bateria, vai demorar bastante para você precisar trocar ela e vai demorar ainda mais para que aquele percentual da saúde da bateria vá caindo, né? Ele vai caindo de uma forma mais lenta. É inevitável, como eu falei, mas vai caindo de uma forma mais lenta e assim você consegue se programar depois para ou trocar o seu dispositivo ou trocar de bateria. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e se você tem comentários, sugestões, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!